Shabbat Shalom a todos que estão acompanhando o canal. Hoje o meu assunto vai ser sobre inteiramente a Torá, os 5 livros atribuídos a Moisés, a Moshe. Relembrando, Torá significa instrução. É o primeiro livro que se encontra em todas as Bíblias, embora aí umas diferenças que são perigosas de referente à tradução. Obviamente, a que eu leio é traduzido direto do hebraico para o português, onde não tem nenhuma alteração na linguagem e no sentido, que qualquer alteração que se faça muda todo o sentido. E como está escrito, a Torá ela não pode ser adicionado nada novo nela e nem tirado o que já está nela. É inalterável. Assim como é o Criador ele é inalterável, ele não muda. Somos nós que devemos mudar. E é justamente por nós não mudarmos, sair do nosso estado de egoísta para altruísta, que sofremos as consequências tanto em questões no meio ambiente, social, econômica, em todos os setores. Nós achamos que nós somos realmente individualistas e que podemos viver conectados, desconectados uns dos outros, só se aproximar um do outro em questões de interesse. Eu vou me aproximar de tal pessoa, ter uma amizade com ela porque eu tenho interesses nesta pessoa, seja financeiros ou entre outras coisas. Isso é uma das facetas do ego, do egoísmo, que é também chamado de mal. E hoje o assunto da Torá é sobre a data que estamos comemorando hoje, que começou no dia 28 e termina hoje no pôr do sol, que é Shavuot. Shavuot é a entrega da Torá. Foi nesta data de Shavuot, nessa época, em que a Torá foi entregue no Monte Sinai ao povo de Israel. E nessa explicação eu vou também tirar desmistificação para quem a Torá é direcionada e também da palavra judeu e a palavra Israel, que foram deturpadas conforme os séculos. A Torá, a palavra em hebraico, significa instrução. A instrução da alma, é a correção da alma. E muitas vezes ela é confundida como um livro histórico, ou seja, conta em Êxodo, né, Bereshit, ou, me enganei, Êxodo não Gênesis. Como eu sempre estou falando os nomes em hebraico, às vezes eu me confundo quando eu falo em português. Gênesis, que é Bereshit. Bereshit significa princípio. É por isso que quando você pega os livros de Moisés, na primeira linha está escrito: no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio é Bereshit. Que a palavra princípio e Gênese de origem, de início, também dá o mesmo sentido. A Torá, ela foi entregue no Monte Sinai, e muitas coisas que falam na Torá, do primeiro ao último livro, não é exatamente uma história. O modo que ela foi escrita por Moisés, com a permissão do alto, quando eu falo do alto é do Criador, é como se fosse uma história. Porque ela inteira está falando dos mundos superiores, ela está falando do mundo espiritual. Ela não está falando deste mundo. E como é que eu vou explicar para você algo? Vou dar um exemplo. Se eu tiver uma visão do mundo espiritual e ver o que há lá, estou falando do mundo espiritual, já o mundo corrigido, né,
nossa última estação da evolução espiritual, digamos assim, é o topo mesmo. Se eu tivesse esse privilégio de viver o que tem lá, o que acontece, como eu iria explicar num lugar onde não tem forma, onde não tem espaço, onde não tem tempo, explicar para você o que eu vi lá, o que eu senti? Eu teria que usar termos terrenos para poder explicar. É por isso que na Torá tem termos como árvore da vida, a árvore do bem e do mal, o termo é poço, abrir o mar vermelho, Sodoma, Gomorra e assim por diante. Algumas coisas existiram fisicamente, Sodoma, Gomorra, Egito, sim, com certeza. Os personagens, a maioria existiram fisicamente, os principais sim. Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, Ismael, né, as mulheres, Sara, Agar, todos existiram, mas eles simbolizam uma força, né, aqui na Terra, nesse mundo físico. É por isso que às vezes quando historiadores e até mesmo a ciência começa a querer descobrir coisas como onde está a Arca de Noé, como se proliferaram os povos, sendo que lá em Noé, por exemplo, existia Noé, que é Noar, a sua esposa, os seus 3 filhos e as esposas dos filhos. E depois foi cada um para um lado. Cada um filho de Noar foi para uma região do planeta, só ele e a esposa. Aí você me pergunta como eles se multiplicaram, como foi o relacionamento para criar ali um povo. Né? Sem não entrando muito nesse detalhe, por enquanto, de repente, a arca, os 3 filhos com as esposas, é um significado espiritual, não físico. Então, a arca, um dia eu vou explicar para vocês, toda a Torá no nível mais avançado, a arca pode estar significando outra coisa. Se de repente existiu uma arca e de repente não existiu essa arca, né? E se um personagem Noar existiu, embora a arca tenha existido de verdade e o dilúvio aconteceu, que tudo que acontece aqui vem do alto. Então aconteceu algo do alto no mundo espiritual e refletiu aqui. Mas a importância desse vídeo não é de explicar as passagens da Torá, é de explicar a sua significância para toda a humanidade. Infelizmente, ela foi fechada a grupos. E muitos dizem que a Torá é só para os judeus. Se fosse, não teria na sua Bíblia os 5 livros de Moisés. Você chama na sua Bíblia de o Pentateuco, mas o nome é original, Torá. Antes de mais nada, de continuar, eu quero deixar bem claro que toda a Bíblia que vocês conhecem em português, a linguagem original dela é o hebraico. Não é uma outra língua, é o hebraico. Ela foi escrita todo em hebraico, ela é a original e a raiz é toda em hebraico. Depois ela foi traduzida para o grego e do grego para o latim. E foi daí por diante que cada tradução foram sofrendo alterações conforme os interesses de cada povo para montar a sua religião. E assim nasceram as religiões em torno da própria Torá, da própria Bíblia. E cada um fez a sua tradução conforme os seus interesses. Mas, como está escrito, vai chegar o momento da verdade vir à tona. Como já começou, segundo os nossos ensinamentos, nós somos a última geração.
Nós estamos na correção final da alma. E nesse período, a verdade sobre o Criador, sobre os livros sagrados virão à tona. E as pessoas vão querer buscar a verdade. Não adianta vir pessoas montando novas religiões, mentindo, conforme os seus interesses econômicos. Mas a verdade virá à tona, e quando essa verdade atingir o espiritual, não há como mais alterar. Então vamos ao que nos interessa. Então nós estamos na festa de Shavuot, que termina hoje no pôr do sol. Shavuot também é conhecido em outra língua como a festa de Pentecoste. Acho que vocês já ouviram falar nisso. Que na verdade, o que significa, com certeza Pentecoste tem um outro significado que talvez não fuja muito do que nós aprendemos no judaísmo e na Cabala. É a data que o povo estava reunido em torno do Monte Sinai e recebeu a Torá. E o primeiro ensinamento da Torá que eles receberam foi os 10 mandamentos, que a gente chama de 10 mitzvot. Os 2 primeiros foram pronunciados, conforme está escrito na Torá, e o povo pediu para que a continuidade dos mandamentos fossem falado através de Moisés, de Moshe, porque quando foi pronunciado o primeiro mandamento, a terra estremeceu, houve sons de trovões, e o povo não suportou, né, porque era uma força muito grande. Então, os demais, através de Moisés e Moshe, foram pronunciados. Isso ocorreu, como está escrito na Torá, segundo também os livros dos sábios, 3.400 anos atrás. E diz também que a Torá ela foi mostrada em tábuas de pedra, depois foi mostrada em pergaminho, em papel e novamente em tábuas. E a palavra Torá, ela vem de uma raiz hebraica chamada Or, que significa luz. Então a Torá é luz. E também são as instruções vindo do alto, vindo do Criador. Ou seja, na verdade, o que está na Torá e o Criador e o homem são um só. A Torá é como se fosse o próprio Criador, né? São instruções vindas dele. E essas instruções que ele passa é para a nossa correção de nossa alma, de voltarmos para ele de onde nós viemos, da nossa raiz. Então todos podem ter acesso a ela, podem estudar, mas a questão do estudar não é exatamente você estudar em qualquer lugar, ou ouvir qualquer pessoa, senão cada um vai dizer uma coisa. Só essa parte do Bereshit, de Gênesis, quando fala da criação do homem, da mulher, eu já vi muitas religiões falarem algo diferente um do outro. Só existe uma explicação, só existe um significado na Torá. Então tem duas maneiras de estudar ela. No literal, que é lendo exatamente. No princípio, Deus criou os céus e a terra, depois criou o homem, sua imagem, semelhança e tudo mais. Isso é o literal de estudar, chama literal. Aí, com o tempo, a gente passa para um nível mais avançado, e o que a gente vai descobrir o que significa a palavra homem, a palavra mulher, o que significa a palavra separou os céus e as águas e assim por diante. Aí você começa a entrar num mundo mais de revelação. Com o tempo, um grupo de pessoas restringiu a Torá a um grupo fechado, por algum motivo. No entanto, que hoje nós estamos vivendo uma época que mais se fala de Torá, que mais há procura a respeito do assunto dela. E isso também já estava escrito. Agora vamos à raiz de tudo aqui.
O povo que se diz natural de Israel, que estava no Egito, era um povo que seguia os mandamentos ensinados há muitos séculos atrás, vindos de Abraão. E para quem não sabe, Abraão, ele não era hebreu, ele não era judeu. Esse termo judeu vem muito depois. Ele era babilônico. A Babilônia é onde ocorreu a passagem que também está na Torá, a Torre de Babel ou Torre de Bavel, onde eles estavam erguendo uma torre para enaltecer eles mesmos, que eles se achavam que eram deuses. E o Criador, vendo esse tipo de idolatria, que ele abomina a idolatria, então ele faz o quê? Ele separa, confunde as línguas e eles se separam, vai cada um para um lado. E o projeto não se deu andamento. Aí, por que ele não destruiu aquele povo que estava erguendo uma torre para fazer adorações e dizer que eles que são Deus, maiores que ele, expressando todo o seu ego, como tem hoje, né? Pessoas que erguem o prédio com mais andares, né? O veículo espacial mais moderno e se acham deuses, né? Descobriram isso, aquilo na ciência, que nós somos deuses, podemos criar também, podemos fazer isso. No entanto, a resposta é que não somos deuses, um ser minúsculo chamado coronavírus nos colocou em escanteio no banco, esquentando ali o banco, nos tirou da jogada. Quando Abraão ele começa a ver a idolatria em seu país, na Babilônia daquela época, e vê as separações, o tamanho do egoísmo, um explorando o outro, não tinha mais uma unidade uns com os outros, e vendo a quantidade de adoração, ele mesmo, o pai dele, construía, né, fabricava estatuetas para adoração. E Abraão também, por um tempo, fazia isso, até que ele começa a contestar e perguntar o que é Deus. O sol é Deus, aquela pedra é Deus, aquela árvore é Deus, a lua é Deus. Ele começou a se contestar e também a fazer perguntas: quem sou eu, de onde venho, para onde vou, quem é Deus, quem fez Deus, isso, aquilo. Até que ele, com essas inquietações, ele chega a ter uma conexão com a força criadora. É aí, a partir daí, que ele vai recebendo uma consciência, que ele vai descobrindo o que é a criação. Ele percebe que tudo na criação, na natureza, no universo estão conectados, trabalham juntos. E percebe que menos nós, seres humanos, estamos conectados, trabalhamos juntos em prol de ajudar um ao outro para trazer um equilíbrio e com esse equilíbrio a conexão direta com o Criador. Então ele percebeu o quanto separados estamos do Criador. E aí então ele começa a fazer essas descobertas e começa os seus primeiros ensinamentos. Então ele já começa a receber informações vindo do alto da Torá. Começa a receber a luz que reforma. Assim ele vai juntando alunos e com o tempo é descoberto, vindo também do alto, o que a gente chama as letras hebraicas. Então eles usam as letras hebraicas para escrever coisas sagradas. E começam a falar em hebraicos nos estudos de coisas sagradas. Existe uma outra língua que é muito falada, comentada, que é o aramaico. Se diz na Cabala que o aramaico é o contrário do hebraico. Ou seja, o hebraico ele vem
do aramaico. O aramaico era usado no dia a dia, né, para conversar com pessoas, para fins comerciais. E todo o assunto espiritual era em hebraico. Por isso que eles recebem com o tempo o termo de hebreus. Ele também, se você prestar atenção nas escrituras, aí nos livros de Moisés, na Torá, não aparece a palavra religião, não aparece a palavra judeu. Então não existiam judeus na época. Então a palavra judeu foi adotada de uma outra palavra que significa, ela está na Torá, quando nasce Judá, por exemplo, a sua mãe diz: "Este eu adorei ao Criador. Eu vou orar ao Criador e pedir mais um filho." Aí nasce, que ela dá o nome de Judá, Yehudá. Por quê? Porque ela orou. Então, a palavra Judá, que é em hebraico Yehudi, que é Yehudá, que vem da palavra Yehudi, significa orar ao Criador. Por isso nasce o termo judeu e a tribo de Judá. A palavra Israel significa direito ao Criador. Então, aquele grupo de pessoas que estudava com Abraão receberam também o termo Israel, né? E por isso que vem o termo filhos de Israel. Aí foi dado o nome ao país Israel. E o grupo de pessoas que se reuniram para estudar a Torá e de uma forma mais fechada com o tempo, não permitindo que outras pessoas tivessem acesso, chamaram judeus e nasceu aí a religião judaica. Então é uma prova que a religião judaica nasceu da Cabalá. O que Abraão fazia era cabalístico. Ele era um cabalista, como também era Moisés, Davi, Salomão, entre outros. Só que naquela época era aberto a todos aqueles que queriam estar, escrito na Torá, todo aquele que quer se aproximar dos ensinos da Torá de Israel é bem-vindo. Aí, por alguns motivos, talvez de medo, de perseguições e tudo mais, se fechou o grupo com a Torá. E ela chegou a ser levada para outras religiões como uma outra forma, como chamado de Velho Testamento, que não precisa seguir, nem ler e tudo mais, que é um erro muito grande. Então eu aconselho todos, né, independentemente de religião, sempre está lendo os livros de Moisés. Leia de uma maneira, só procure ler, não procure ler, eu quero entender de imediato o que quer dizer aqui. Primeiro só tenha o gosto de ler, que com o tempo a sensibilidade da sua alma vai desejar outras coisas com esses escritos. Não leia como um ato religioso, esse mais espiritual. Leia com desejo de uma conexão com o Criador, que Ele te traga respostas e verdades e te traga principalmente o que está lá, o principal que está nela. Ama teu próximo a ti mesmo. Que faça você chegar ao amor ao próximo. Que somente esse caminho, não existe um outro. É somente esse caminho, o amor ao próximo aqui, nesse mundo, que nos levará a uma conexão e a revelação do Criador. Portanto, quando as pessoas se unem em torno de estudos da Torá, quando se unem numa sociedade em um só coração, como uma só família, todas as pessoas, pode ser começar pelo um grupo. Tem um grupo de 10 pessoas, 5 homens, 5 mulheres, por exemplo, que vivem ali estudando, orando, buscando ajuda uns aos outros, como se fosse uma só alma. Uma só alma, não existe ali julgamentos, não existe ali críticas, não existe se defrontar.
Então isso é a Torá. Isso é o que o Criador quer. Por que ele não destrói o povo lá da Babilônia, que estavam fazendo idolatria? Porque eles eram unidos, estavam unidos numa única intenção de fazer a Torre de Babel. Então ele só separou. Se eles fossem desunidos e estivessem fazendo aquelas idolatrias, ele os destruiria. Porque ele destruiu a geração de Noé, de Noar, porque eram desunidas, eram corrupções, era todo tipo de podridões que eles estavam praticando. Então ele destruiu. E como o da Babilônia eram unidos, ele só separou. Então, onde há união, há a misericórdia do Criador. Agora, se você se une em direção ao amor ao próximo para chegar até a Ele, aí Ele vai nos elevar com a luz que reforma, com certeza. Aí você vai começar a sentir o Criador. Você que tem curiosidade, como é o Criador? Né? Ver você não vai, porque ele é uma força, é invisível, não tem forma, é incorpóreo. Né? Mas você vai sentir, nós iremos sentir, mas você não vai sentir sozinho ou sozinha, vai sentir em união de amor mesmo. Eu vou dar um exemplo. Imagina um amor de uma mãe por um filho, um amor que dói. É esse amor elevado a milhões e milhões e milhões de vezes ao quadrado dentro de todos nós, um pelos outros. É isso. Então, eu desejo hoje, no último dia de Shavuot, da entrega da Torá, né, que foi entregue a Torá para todas as nações, isso é a verdade. Como está escrito aqui na minha frente pelo grande cabalista Mihael Leitman, para receber a Torá, Israel teve que se unir como um homem em um coração. Somente depois que fizeram isso, eles receberam a força da correção para seus egos, e uma vez unidos, tornaram-se a nação israelense. Portanto, qualquer pessoa que realmente deseje se unir a todas as pessoas, trazê-las para o coração, receberá essa força corretiva, e essa será a recepção da Torá. Você recebe a Torá nessa união em um só coração. E isso é preciso fazer desde já, começando na família, entre amigos e se espalhando até sermos só uma nação, uma só família. E aí que vamos chegar à conexão, e se houver isso o quanto antes, o sofrimento que está prometido para nós, né, as dores do parto talvez sejam menos doloridas. O que é as dores do parto? É passagem da nossa correção, uma passagem nossa para uma outra vida. Então, o corona é o princípio disto. Né? Então, você que tem fé, você realmente busca o Criador, né? Você, embora tenha uma religião, mas o principal é a busca do Criador. Né? Você se apega ao Criador, não se apega dentro da sua comunidade a fofocas, fazer grupinhos aqui e ali, você não está ali pelo teu líder, mas está ali pelo Criador, com a conexão com o Criador, pedindo a Ele que me mostre, Criador, os meus defeitos, me mostre as maldades que há dentro de mim, eu quero corrigir, eu quero amar ao próximo, eu quero fazer a bondade, eu quero ter o desejo de doar, eu quero ser um doador, uma doadora, que doar é muito melhor do que receber. É esse exercício que tem que fazer com afinco, para que você enxergue à sua frente a verdadeira realidade, o verdadeiro mundo que está à nossa frente, que está oculto devido ao nosso ego. Feliz Shavuot a todos. Shabbat Shalom.